um prazer muito grande estar com vocês na noite de hoje. Eu gostaria hoje de passar para vocês uma notícia que não teve destaque na mídia, não chamou a atenção de muita gente, não pareceu no Fantástico, nem na Super Interessante, mas que interessa particularmente a nós espíritas. Na década de 50, um médico espírita, lendo André Luiz e alguns outros livros em torno do tema mediunidade, como ele era médico e psiquiatra, resolveu imaginar como é que a mediunidade funcionaria no cérebro. Então, baseado nas informações que ele coletou de André Luiz e de alguns outros espíritos, perguntas que ele fez ao mundo espiritual, um dia ele sentou na casa dele e resolveu criar um modelo do funcionamento da mediunidade no cérebro. Como é que a mediunidade funcionaria no cérebro, no ser humano, no aspecto físico? Por onde entra, por onde sai, como é que funciona em termos neurológicos, em termos físicos? Porque se há uma manifestação física, no cérebro deve ter regiões específicas trabalhando, deve ter uma área particular, deve ter algum tipo de lei regendo o processo a nível físico. Então, ele sentando com o que ele conhecia de neurologia, com o que ele conhecia de psiquiatria, com as informações fornecidas de André Luiz, ele desenvolveu um modelo de como é que seria a mediunidade fisicamente falando. E publicou essa colocação mental. Então, é uma hipótese em torno da mediunidade. Ele publicou o livro. E aquilo é muito fantasioso, as pessoas assim, mas de onde você tirou isso? Foi informação dos espíritos? Não, eu parei um dia para pensar a respeito de como seria e achei que seria dessa maneira. O mais lógico. Eu mesmo que pensei. Então não foi espiritual, não foi o espírito que disse, então isso é bobagem. E como ele insistia em apresentar a ideia, é uma hipótese. Ah, mas não é assim, é uma informação, é uma revelação. Eu disse, não, é um raciocínio a respeito do assunto. O livro dele não vendeu, até porque disseram para ele que se não fosse psicografado não vendia. Se não fosse uma revelação espiritual também não vendia. De maneira que o livro ficou para escanteio durante um tempo e o tempo passou. Década de 50. Nós estamos no ano de 2004. Há 6 meses atrás, foi publicada na internet os resultados de algumas pesquisas realizadas por estudantes na Universidade de Colômbia, dos Estados Unidos. É um trabalho de estudantes que estavam tendo acesso a um maquinário novo chamado PET Scan. PET Scan é um tipo de exame do cérebro em funcionamento. É um método não invasivo que permite nós vermos o cérebro em funcionamento. Ou seja, durante a atividade cerebral, o cérebro é filmado e as áreas que estão trabalhando naquele momento são determinadas. Então, por exemplo, coloca a pessoa diante de uma fotografia. A pessoa olha a fotografia. No momento em que ela olha a fotografia, eles começam a mapear o funcionamento do cérebro. Eles emitem algumas partículas e essas partículas são sensíveis a mudanças químicas que acontecem no cérebro em funcionamento. E eles são capazes de determinar, então, onde começa a atividade elétrica cerebral, em que áreas do cérebro a química entra em atividade e passar a determinar as áreas exatas que o cérebro utiliza para fazer uma série de atividades. Então, uma coisa que antigamente, para se saber, era necessário a morte do paciente para examinar o cérebro, ou então examinar-se outros animais, agora podia fazer com o ser humano vivo, sem nenhum tipo de invasão, sem nenhum tipo de lesão, um método totalmente não invasivo. De maneira que se podia, então, mapear o funcionamento do cérebro. Só que, como era um aparelho novo, ele estava restrito a determinadas áreas de pesquisa. O tempo passou um pouco, o aparelho se vulgarizou, já foi produzido em maior escala, diminuiu o preço, o custo, e os estudantes passaram, então, a ter acesso à máquina para fazer alguns projetos seus.
Um grupo de estudantes de psiquiatria resolveu, então, apresentar um projeto de pesquisa. O projeto foi aprovado e eles tiveram acesso à maquinária para estudar determinados pacientes portadores de esquizofrenia. O objetivo do estudo deles era determinar se a alucinação realmente existia. Bom, alucinação existe ou não existe? Você sabe que como eu falo, eu participo um pouquinho para a plateia. É um outro estilo, né? Normalmente eu faço palestra a longo prazo. É um estudo longo. Muito bem. O que é uma alucinação e o que é que isso tem a ver com o personagem que eu comecei a falar aqui? Tem tudo a ver. Para a gente, é uma pesquisa importantíssima. Na verdade, é totalmente sem importância, mas para nós tem um significado muito grande. Por quê? Esse personagem que eu comecei no início, alguns de vocês devem conhecer, é o Dr. Jorge Andréa dos Santos. É um médico espírita, publicou vários livros. E ele criou um modelo de funcionamento da mediunidade muito antigo, desde a década de 50. Que as pessoas não levavam muito em consideração, porque perguntando, como é que o senhor, doutor, como é que o senhor bolou essa ideia? Um dia eu sentei e achei, como é que devia ser? Se fosse um negócio, devia ser desse jeito. E ele escreveu o que ele achou que devia ser. E eu falei para vocês, há um tempo atrás, o modelo que ele desenvolveu da mediunidade. Eu vou repetir para vocês aqui o modelo que o Dr. Jorge Andréa desenvolveu a respeito de como seria o funcionamento fisiológico da mediunidade. Então, ele disse o seguinte. Imaginem que isso aqui é o cérebro, tá? Esse aqui é o olho. Esse é o nervo óptico, tá? Então, o Dr. Jorge Andréa definiu o seguinte. Segundo André Luiz, qual é o órgão responsável pela mediunidade? Que parte do corpo é responsável pela mediunidade? É a boca? É a mão? É o quê? Não, eu posso esperar bastante tempo. Isso aqui vai dar uma dinâmica, né? Qual é o centro? Eu já até falei sobre isso aqui, hein? Qual é o local responsável pela mediunidade no cérebro? Segundo André Luiz. Está nos domínios da mediunidade, está a caminho da luz. Tem um monte de livros escritos falando sobre qual é a área do cérebro responsável pela mediunidade. Qual é? Glândula pineal. Então a glândula pineal fica aqui, ó. Ela é bem menorzinha do que isso que eu coloquei. A glândula pineal é a responsável pela recepção dos estímulos do mundo espiritual. Então a mediunidade começa aqui. De alguma maneira, os médiuns, através da glândula pineal, são sensíveis à presença dos espíritos e daí começa o processo mediúnico. Ele fala mais ou menos a respeito de como é, mas se você ler e separar os pedacinhos, ele não é muito claro a respeito. Ele fala como é e fala que a mediunidade se espalha, dá uma definição mais ou menos sobre o assunto. Então, sabendo como o cérebro funcionava, sabendo de algumas informações e algumas ligações, o Dr. Jorge Andréa estabeleceu o seguinte modelo. Como o olho é um receptor, né? Como é que funciona o olho? A luz chega no olho. Aqui atrás, que nós chamamos retina, tem uma série de substâncias químicas sensíveis à luz. Quando a luz passa pela pupila e atinge essa área, ela provoca uma reação química. Dependendo do comprimento de onda, o que é comprimento de onda? Quando a gente bate a luz branca num prisma, o que acontece com a luz? Se divide em várias cores, não é? Que é o arco-íris. Então, na verdade, a luz é composta de vários tipos de luz. Então, você tem a luz verde, você tem a violeta, você tem a vermelha. Então, elas são definidas pelo seu comprimento de onda. Então, quando você vê a luz branca, é porque, na verdade, todas as cores estão chegando para você nessa hora. Quando você vê o azul,
É porque o azul está se refletindo e você enxerga azul. Então, dependendo do comprimento de onda que bate na retina, você tem uma reação química de uma determinada amplitude. Então, essa reação química provoca um impulso elétrico. Então, essa reação química provoca um impulso elétrico, e esse impulso elétrico, numa determinada frequência e amplitude, é conduzido pelo cérebro até o lobo occipital. No lobo occipital, é a área responsável pela visão. O lobo occipital não enxerga a luz, não sabe o que é luz, não sabe o que é comprimento de onda, não sabe nada disso. Qual é a única linguagem que ele entende? Qual é? Eletricidade. Que é conduzido sob a forma de impulsos nervosos. Então, o lobo occipital não entende nada de luz, ele entende impulso nervoso. Então, se a luz bater no lobo occipital, você enxerga alguma coisa? Não. A única maneira de você enxergar é através de impulsos nervosos. Mas como é que você vai fazer? O que está vindo aqui é luz, não é impulso nervoso. Como é que funciona, então, a visão? O olho é o que nós chamamos de receptor. É um receptor. Ele transforma a luz em impulso nervoso. Então, essas reações químicas causadas pela presença da luz se transformam em impulso nervoso. O impulso nervoso é conduzido até o cérebro e no cérebro ele é interpretado. Então, ele interpretado como? Tamanho. O que é tamanho? Altura, largura, profundidade. Ele é interpretado em termos de cores. Aí junta todas as informações para você interpretar em termos de um objeto que você conheça. E aí vão as várias camadas de interpretação que são feitas no cérebro. É assim que funciona a visão. A audição é a mesma coisa. O que é o som? O som é o movimento do ar. Né? Onde é que a gente escuta? É aqui? Não, a gente escuta no cérebro. Só que o cérebro não escuta som nenhum. Ele só entende o quê? Impulso nervoso. Logo, para você escutar alguma coisa, o que é que você precisa? Você precisa de um receptor que transforme as ondas sonoras em impulso nervoso. É o que o ouvido faz. O que o ouvido faz? Então, o ouvido, ele é assim, ele tem uma membrana. Na membrana tem uma coisinha colada. São 3 ossinhos. Né? Estribo, martelo e bigorna. E aqui é o que nós chamamos de tímpano. Quando o som bate aqui, essa é uma membrana, como um tambor, ela vibra. Quando ela vibra, esses ossinhos se movimentam. Quando eles se movimentam, tem uma estrutura aqui chamada trompa de Eustáquio, cheia de líquido. Quando esses ossinhos movimentam, eles batem no líquido, e o líquido, se você jogar uma pedra no lago, o que acontece? Não faz ondas? Essas ondas vão se movimentando dentro desse tubo e sofrendo a amplificação. Nesse tubo, dentro dele, se eu aumentar aqui, o que eu vou ver? Eu vou ver uma estrutura assim, ó, cheia de pelinhos. Quando o líquido movimenta aqui, esses pelinhos fazem o quê? Se movem. Quando eles se movem, produzem impulsos elétricos. Dependendo do movimento desses pelinhos, você tem uma quantidade, uma frequência de impulsos elétricos. Esses impulsos elétricos são levados pelo cérebro até a região temporal e lá você escuta. Então, o que o ouvido faz? Ele é um receptor que transforma ondas sonoras em impulso nervoso, que é interpretado pelo cérebro. Então, o cérebro só interpreta impulso nervoso. Então, qualquer coisa que acontece externamente, para você entender o que se trata, você precisa fazer o quê? Quem é que entende? Não é o cérebro?
Então, para você se relacionar com o meio, o que você precisa? Precisa de receptores que levem informação para o cérebro. Se você ficar cego, surdo, mudo, paralítico, você vai se comunicar com o mundo? Você está cego, então não enxerga. Você está surdo, você não ouve. Você está mudo, não verbaliza nada. Está paralítico, não tem sensibilidade. Como é que você vai se relacionar com o meio? Não tem. Mas você continua existindo? Continua preso lá dentro, não é? Então você está lá, preso dentro do corpo. E não pode se comunicar com ninguém. Então, através do que nós nos comunicamos com os outros? Através dos nossos sentidos. Então, os nossos sentidos nada mais são que receptores que transformam tudo que tem lá fora numa linguagem, impulso nervoso, que é acessível ao cérebro. Então, quando você transforma a luz em impulso nervoso, você passa a enxergar. Quando você transforma o som em impulso nervoso, você passa a ouvir. Quando você transforma o calor, a pressão, uma série de sensações físicas em impulso nervoso, você começa a saber se é duro, se é mole, se é rugoso, se é liso, se é quente, se é frio. Então, sem os receptores, não há comunicação. Ok? Isso é fácil de entender. Muito bem. E como é que se dá, então, a comunicação dos espíritos? Não é comunicação também? Como é que se dá a comunicação de lá para cá? Uma coisa a gente já sabe. Qual é o receptor? Qual é o receptor? Da visão. Quando você vê um espírito, você vê com o seu olho? É com o olho que você vê o espírito? É ou não é? É? Vamos lá. Você vê um espírito com o seu olho? É com o olho? Por que a pessoa então vê com a luz apagada? Se é com o olho, quando a gente apaga a luz, a gente enxerga alguma coisa? Alguém aqui é capaz de ver no escuro? Se a gente apagar a luz, vocês vão enxergar alguma coisa? Vão ou não vão? Quem for está usando infravermelho. Quem é que tem o olhar do super-homem aqui? Né? No escuro, na ausência de luz, nós enxergamos alguma coisa? Não. Todos ficamos cegos. Por quê? Porque o olho faz o quê? Luz. Se não tem luz, você enxerga alguma coisa? Não. Então, no escuro a gente enxerga? Não. Como é que tem gente com a luz apagada vê espírito? Quando você vê espírito, vê com a luz acesa ou apagada? Tanto faz, certo? Vê até de olho fechado, é ou não é? Então, se você está de olho fechado, está vendo com o quê? Com o seu olho? É óbvio que não, né? Se o olho está fechado ou se a luz está apagada, você vai enxergar alguma coisa? Não. Então, é com o olho que você está enxergando o espírito? Não, não é com o olho. Mas está enxergando, não está? Se você está enxergando, a imagem tem que entrar por algum lugar. É ou não é? É ou não é? É. Segundo André Luiz, qual é o lugar por onde elas entram? Glândula pineal. Então, a glândula pineal transforma estímulos espirituais em quê? Impulso nervoso. Para você enxergar qualquer coisa, tem que ter o quê no cérebro? Impulso nervoso. Vai ter luz no cérebro? Não. Ele enxerga luz? Som? O espírito vai falar? Não. Então, a única coisa que o cérebro entende é o quê? Impulso nervoso. Como o espírito não dá choque? Espírito dá choque? Não, também não dá. Então, se ele não dá choque, ele não pode criar impulso nervoso. Então, você tem que ter o quê? Um receptor. O que esse receptor vai fazer? Ele vai transformar estímulos espirituais em impulso nervoso. Por isso que você vê o espírito de olho fechado, ou aberto, no escuro ou no claro. Por quê? Porque não é o olho que está enxergando. Tanto que é muito comum. Você acha que está vendo o espírito. Quando você olha, o que acontece? Não vê mais nada. Por quê? Por que quando você olha não vê mais nada? Quando você focaliza o olhar, o que está concentrando a atividade? No nervo óptico. Quando você focaliza o olhar,
Eu estou concentrando a minha atividade elétrica cerebral aonde? No olho. É com o olho que você está vendo o espírito? Não. Então, para ver melhor o espírito, você tem que fazer? Olhar melhor? Não. Justamente o contrário. Quanto mais você desfoca a vista, melhor você enxerga. Então, você acha que ouviu alguma coisa. Ouviu o espírito falar alguma coisa. Prestou atenção, o que acontece? Não escuta mais nada. Por quê? Quando você prestou atenção, você está concentrando a atividade aonde? No nervo auditivo. E o nervo auditivo escuta algum espírito? Não. Então, se você prestar atenção, não escuta mais nada. Então, para você escutar melhor, o que você deveria fazer? Deixar de concentrar sua atividade nos ouvidos. É que eu estou falando uma linguagem num outro sentido, mas se eu falar em vocês em concentração, trânsito, vocês entendem melhor, né? Eu só estou dizendo o que é, sem usar essa palavra. O que é concentrar-se, gente? É retirar a atividade elétrica cerebral de outras regiões e colocar num determinado ponto. É isso que nós chamamos de concentração. Então, por exemplo, se você prestar atenção, ficar olhando e tentar escutar, você vai ver algum espírito, ouvir qualquer coisa? Não. O que você precisa para fazer isso? Concentrar a sua atividade elétrica cerebral aonde? No olho, para enxergar melhor? No ouvido, para escutar melhor? Aonde? Aonde? Na glândula pineal. Que é de lá que estão vindo as imagens e os sons. Então, segundo Jorge Andréa, deve funcionar mais ou menos assim. Deve funcionar exatamente igual funciona o olho e o ouvido. A glândula pineal tem uma estrutura atômica nos médiums que é sensível à interação do perispírito. Então, por exemplo, digamos que nós temos duas pessoas. Ele é médium e ela não. Qual é a diferença que acontece? Eu sou um espírito. Quando eu me aproximo dela e há uma interação, o que acontece na glândula pineal dela? Nada. Não acontece nada. Se não acontece nada, ela vai ver alguma coisa? Vai ouvir alguma coisa? Vai sentir uma respiração na nuca? Nada. Ela não vai sentir nada. Porque não houve, a glândula pineal dela não foi sensível à minha presença. A dele é. A glândula pineal dele, quando ele reencarnou, quando ele nasceu, ela veio com uma modificação, uma instabilidade molecular. Quando eu, o espírito, me aproximo dele e há uma interação entre os nossos perispíritos, não é o que acontece primeiro, quando eu chego perto? Quando o meu perispírito interage com o dele, a glândula pineal dele tem uma alteração. Porque ele é sensível a essa interação. A nível molecular, algum tipo de troca energética acontece. E quando ela fica instável, o que acontece? Produz o quê? Toda instabilidade cerebral gera impulso nervoso. Então, quando o meu perispírito interage com o dele, provoca uma vibração a nível da glândula pineal dele. Quando ela se movimenta, produz um impulso nervoso. Esse impulso nervoso vai se transformar em quê? Depende. Depende da área cerebral para onde ele se localiza, se direciona. Então, se daqui ele vier para esta área cerebral, que área é essa? É o lobo occipital. O lobo occipital é responsável pelo quê? Pela visão, não é ali que a gente enxerga? Todo impulso nervoso chegando nessa área é interpretado como imagem. Então, se o impulso nervoso gerado pela glândula pineal dele se localiza no lobo occipital, o que vai acontecer com ele? Ele vai ter uma visão. Essa visão está vindo de onde? Do olho? Está vindo de onde? Da glândula pineal. Mas se em vez do lobo occipital, ela for para o têmpano parietal, esse aqui, o que vai acontecer? Esse impulso nervoso vai se transformar em quê? Audição. A audição está vindo do ouvido? Está vindo de onde? Da glândula pineal. Se em vez dessa área, ela for para a terceira circunvolução de Broca,
No cérebro. É a área responsável pela fala. É a terceira circunvolução de Broca. É a área responsável pela fala. Se o impulso nervoso for para essa área, o que vai acontecer? Ele vai ter uma psicofonia. A mensagem, em vez de uma ação, uma visão, vai ser uma fala. Se for para o homúnculo de Penfield motor que controla o braço, ele vai fazer o quê? Vai ter uma psicografia. Se em vez disso for para o lobo frontal, na chamada região interpretativa frontal, que tipo de mensagem vai ser? O que tem aqui na frente? Na frente tem a nossa criatividade, poesia, arte, matemática, raciocínio, independência, tá? Tudo que nos torna independentes. Se for para esta área, é a área das nossas elucubrações mentais. Que tipo de mediunidade? Vem para cá. É uma audição? É uma vidência? Psicografia, psicofonia? Não, é o quê? É uma intuição ou inspiração. O que é uma intuição ou inspiração? Você está ouvindo alguma coisa? Não. Você está vendo alguma coisa? Não. É o quê? No meio dos seus pensamentos é uma ideia diferente. Parece uma ideia sua. Parece que é uma ideia sua, mas você sabe que não é. Por quê? Porque não tem nada a ver com as suas ideias. A não ser que você seja muito metido, que acha que sempre tem ideias ótimas. Se você nunca pensa coisa nenhuma, de repente vem uma fala assim maravilhosa, poética, toda rimada e tudo mais, você acha que é o quê? De repente desenvolveu assim. Ou o quê? Como é que chama isso? Então você normalmente tem uma linguagem. Isso aí é mediunidade ou não é? É. Qualquer psiquiatra diz que é. Tá? Como funciona? Quando você fala, você tem um vocabulário básico. Nós temos, por exemplo, como é que um psiquiatra lacaniano faz uma análise da personalidade da pessoa? Pelo quê? Pela fala. A maneira que você usa os verbos, os pronomes, as suas imagens e as suas metáforas. Então, você falando um pouquinho de determinadas coisas que ele pergunta, você vai dar um perfil da sua personalidade. Se você notar, existem palavras que você usa sempre, expressões que são comuns a você, e determinadas imagens que você sempre usa, são a sua marca de personalidade. Então, você pode mudar de ambiente, pode mudar um monte de coisa, porém, você continua o quê? Com o mesmo perfil verbal. Então, você não sabe quem é você? Aí, de repente, você está falando assim com a pessoa, de repente vem toda uma fala poética, todo um outro tipo de imagem, toda uma transformação de linguagem, e você acha que vem de onde? Você ouviu alguma coisa? Não. Você viu alguma coisa? É psicografia, psicofonia? Não, não é psicofonia, que não está tomando. Você não está aqui com o pensamento aqui e a fala aqui. É o quê? É um processo de inspiração. Continua sendo um processo mediúnico. Totalmente mediúnico. Você dá uma mensagem perfeitamente correta, com a linguagem do espírito, com a colocação dele, sem que seja uma psicofonia, tá? É o que nós chamamos de inspiração ou intuição. Quando o impulso nervoso se localiza onde? No lobo frontal. É aquele que você corta quando faz lobotomia. É aqui que você tem os impulsos criativos. Tá? Então, quando o impulso nervoso provindo da glândula pineal vai para esta área, você tem que chamar de inspiração ou intuição. Mas tem uma outra área também que é muito interessante, que é essa daqui, ó. É o sistema límbico. O sistema límbico é o que concentra os nossos processos emocionais. Não são nossos processos sensoriais. São nossos processos emocionais. Tá? Medo, angústia, depressão, felicidade, alegria, estados o quê? Emocionais. Quando o impulso nervoso do espírito vai para esta área, que tipo de mediunidade tem?
Evidência? Audiência? Psicofonia? O quê? Como é que chama? Alguém já pode dizer, porque eu já falei isso antes, né? Eu estou fazendo uma reprise. Essa área. Se o estímulo do espírito vai para essa área, que tipo de mediunidade é essa? Tem um nome comum. O que acontece quando vai para essa área? Você está vendo o que o espírito está vendo? Está ouvindo alguma coisa? Está o quê? Está sentindo o quê? Que emoção? O que está sentindo? Quando a gente raciocina, porque olha só, esse jeito de falar é o que a gente chama de método indutivo. Tá? Eu estou induzindo vocês a dar resposta, que vocês já sabem. É uma questão de lógica, né? Então, se é um aspecto emocional da personalidade, você está sentindo o quê? Você sente o quê? Sente o que o espírito sente. Sente a angústia que ele sente, o medo que ele sente, a dor que ele sente. Como é que chama quando você sente tudo que o outro sente? É tão intenso que você tem a impressão que entrou no seu corpo. Por isso que eles deram o nome de incorporação. É quando você sente o que o espírito sente. O nome está certo porque ele não entrou no seu corpo. Porém, como você está sentindo tudo que ele sente, então você tem a sensação que ele entrou dentro de você. Por isso deram o nome para isso de incorporação. O nome certo seria empatia. É quando você sente o que o outro sente. Mas o nome que ficou vulgarizado é o quê? Incorporação. O que é uma incorporação? Não é quando você fala, não. Tem gente que fala e não sente nada. É ou não é? Não sente uma palavra. Chega o espírito da mensagem, sentiu alguma coisa? Não sente nada. Nem arrepio, nem coisa nenhuma. Ela só vem a fala. Isso chama-se o quê? Psicofonia. Mas incorporação é diferente. O que é incorporação? É quando você sente tudo o que o espírito sente. A dor, o que ele tiver sentido, você sente também. Ah, mas se eu falar também, aí você tem o quê? Além da incorporação, você tem a psicofonia. Ok? Não entenderam? É que assim... Porque essa área não concentra nas nossas sensações emocionais. Então você tem a sensação emocional dele. Se ele está com medo, você sente o quê? Medo. Se ele está angustiado, você sente o quê? Se ele sente dor, o que você está sentindo? Ok? Todas as emoções que ele tem, você também tem. Okay? Então, esse é o modelo desenvolvido pelo Dr. Jorge Andréa. Então, ele diz que os diferentes tipos de mediunidade são decorrentes da derivação que esses impulsos nervosos têm dentro do cérebro. Então, ele foi analisando o processo verbal, por exemplo, a psicografia e tudo mais, usou analisar também algumas pequenas experiências que foram feitas com Chico Xavier e outros médios com relação a eletroencefalogramas, por exemplo. O que é um eletroencefalograma? Nós colocamos eletrodos em várias posições. Essa posição são 12 posições, você coloca. Para que serve isso? E coloca um no seu braço ou no pé. O impulso elétrico passa por você e atravessa o crânio em várias direções. Então, quer dizer, olha aqui tem um crânio, não tem? Imagina esse aqui é o esqueleto, tá? O cérebro está aqui dentro. Aqui o cérebro dentro. Tá? Então você coloca eletrodos em várias posições. Um aqui, um aqui, um aqui, um aqui. E vai colocando em todo o redor da cabeça. Essas são chamadas derivações normais. Aí, o impulso elétrico vem daqui a aqui. Como nós sabemos o que tem nessa região, então, se vem daqui a aqui, ele vai passar pelo temporal, vai atravessar tal até aqui. Se ele vem daqui a aqui, aí, das diversas posições, conhecendo as estruturas cerebrais que tem lá, você sabe que tipo de traçado você espera. O que é traçado? É isso aqui, ó. Esse desenho é o pulso elétrico atravessando o cérebro. Então, tem regiões
onde ele vai ter uma ressonância maior e outras vai ter uma ressonância menor. Tem áreas que você espera uma intensa atividade elétrica cerebral e tem outras áreas que você não espera nenhum tipo de atividade. Aí você coloca o paciente em repouso, se ele estiver muito nervoso, dá um calmantezinho, pede para ele dormir. Quando ele dorme, você começa a fazer o traçado. Por que quando ele dorme? Para quê? Para diminuir o quê? A intensidade do traçado. Se você estiver olhando, ficou escutando, lendo revista, você não tem um monte de atividade elétrica cerebral? Agora, você está de olhos fechados, dormindo, você está enxergando alguma coisa? Está escutando alguma coisa? Fazendo alguma atividade? Não. Então, eu vou analisar o chamado metabolismo basal do seu cérebro. Você, em repouso, uma pessoa normal deveria ter um traçado assim, 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 assim. Ok? Isso é o que se espera. Aí você tem um traçado normal. Se, ao fazer isso, numa região que você esperava encontrar uma coisa assim, você encontra uma coisa assim, como é que chama isso? Você esperava uma coisinha assim. Aí você tem uma atividade muito intensa. Como é que a gente chama isso? Num lugar onde não devia estar. Disritmia. O que é disritmia? Desritmo, fora do ritmo. O seu traçado está fora do ritmo normal. Normalmente ele devia estar assim, se está alterado, é o que chamam de disritmia. Se essa alteração de ritmia for acompanhada de alguns fenômenos físicos, nós chamamos de epilepsia. Ok? Bom, se você treme o corpo todo quando esse traçado acontece, como é que chama isso? Epilepsia tônico-clônica. Não todas as epilepsias. Quer ver uma outra epilepsia? Você está falando aqui, de repente. Aí continua falando normalmente. Epilepsia. Então, tem vários tipos. Dependendo da área cerebral onde acontece esse fenômeno elétrico, você tem um tipo de resposta diferente. Quando faz o eletroencefalograma de um médium normal acordado, na derivação que acontece, que atravessa essa região do tálamo e do hipotálamo, ele é absolutamente normal. Porém, quando ele está em transe mediúnico, tem um traçado totalmente epiléptico. Então, durante um tempo, eles achavam que o fenômeno mediúnico era um tipo de epilepsia. E no Chico Xavier, isso era ainda tão intenso que foi fácil observar nele essa alteração. E onde era a alteração? No centro do cérebro. Porém, se você é epiléptico, você é epiléptico. Toda vez que você faz o eletroencefalograma, aparece lá a sua epilepsia, tendo ataque ou não tendo ataque. Está lá a sua epilepsia. Então, você não pode ser epilético numa hora e na outra não ser. De maneira que, se numa hora você é e na outra não é, isso é epilepsia? Não. É algum tipo de fenômeno biológico normal. Para algumas pessoas. No caso do médium, é o quê? A atividade elétrica que acontece nessa região durante o processo. Só que isso aí é muito... uma análise extremamente o quê? Forçada, né? A gente já está interpretando um troço que é mais difícil de ver. Mas, em cima dessa informação, ele montou esse modelo aqui. Então, a mediunidade, segundo Jorge Andréa, funcionava dessa maneira. Na década de 50. Ok? Bom, nós estamos no ano de 2004. Um grupo de estudantes da Universidade de Colômbia, que teve acesso ao PET scan, resolveu fazer uma pesquisa em torno da alucinação. Como eles agora podiam ver o cérebro em funcionamento, eles queriam saber se a alucinação existe ou não existe. O que é uma alucinação? Alucinação. Alguém sabe o que é uma alucinação? Fulano está alucinando, está alucinado, está tendo uma alucinação. O que é?
Você está vendo uma coisa que não existe. Então, quando você vê uma coisa que ninguém mais vê, que não existe, nós chamamos de alucinação. Então, se você diz que está vendo um gafanhoto gigante aqui do meu lado, e ninguém mais está vendo, e você afirma que está vendo, como é que chama isso? Alucinação. Tá? Quando você diz que está vendo um morto, que ninguém mais está vendo, como é que eles chamam? Alucinação. Aí internam você no manicômio, te dão antipsicótico, anti-alucinógeno, essas coisas todas. Tá? Com o objetivo de quê? Cessar as alucinações. Em algumas pessoas, o remédio funciona. E ele para de ver as coisas. Mas em algumas outras pessoas, não funciona. Não funciona, ele está mentindo. É isso que os estudantes querem saber. Porque o estudante não está vendo coisa nenhuma. Ele está dando um remédio para você, está te dando Aldol. Ele não está vendo nada. Como é que ele sabe se você está vendo alguma coisa ou não? Pode ser fingimento, pode ser mentira, pode ser imaginação. O que as pessoas sempre dizem quando você diz que está vendo uma coisa que ninguém está vendo? Para com isso, está imaginando coisas. Imaginação é a mesma coisa que alucinação? Aí era o problema. Quando diz para você, você está imaginando coisas. Isso é ou não é alucinação? Aí eles queriam saber. Então eles pegaram uma pessoa normal, vendo alguma coisa. Então eles botavam a pessoa no escuro, tá? Ligavam o PET scan, que viu o cérebro em atividade metabólica. O PET scan funciona assim, ele emite os chamados pósitrons, eles refletem. Onde tem atividade química, ele tem uma cor. Onde está tendo atividade química e elétrica, ele vai tendo cores diferentes. Então, onde não tem atividade, fica azul. Quando começa a atividade, vai ficando verde, aí vai alaranjando. A região onde tem atividade intensa está em vermelho. Então, a gradação de cores revela a intensidade da atividade elétrica cerebral. Então, quando você pega o cérebro em repouso, tem algumas regiões que sempre vão ter atividade. São as regiões que controlam a respiração, o batimento cardíaco. Então, chamados circuitos vitais. Então, o que eles fazem? Eles mapearam os circuitos vitais todinhos e no computador apagaram eles. Para ficar só com os circuitos que não são vitais, responsáveis pelas outras atividades. Senão ia sempre ter área vermelha, eles não querem. Eles querem onde é nas áreas que funcionam para outras atividades. Então, eles pegaram esse cérebro e acenderam uma luz com uma imagem. E analisaram, mapearam o cérebro para ver como é que funcionava. Então, eles viram onde é que começava, quando ele começava a ver uma imagem, onde é que começava a ficar vermelho? Primeiro. Aonde? Nervo óptico, não é? Não é ali que começou a atividade elétrica cerebral? Então, aqui ficava em vermelho. Aí, a atividade vinha por onde? Vinha caminhando pelo nervo óptico, vinha para cá e chegava até essa região externa do lobo occipital. Ele ia para o lobo occipital, não é lá a área da visão? Então, confirmou, a visão é lá mesmo. Então, não ia para cá, não ia para lá. Primeiro ia para lá. Quando chegava aqui, ela ia para uma região chamada área visual primária. Então, a imagem que veio do nervo óptico vai para a área visual primária. Área visual primária. O que acontece nessa área? Nessa área, você define altura, largura, mas ainda não tem profundidade. Altura, largura, e define quais são os comprimentos de onda, as cores. Só que você não sabe que cor é. Nem sabe o que você está vendo. Ele só diz o quê? Qual é a largura, qual é a altura e quais são as cores envolvidas. Então, a área visual primária é que dá primeiro a forma do que você está vendo. Só que você não sabe o que é. Depois da área visual primária, você vai para a área visual secundária. Então, da área visual primária, ele vem para a área mais para dentro. Espraia a atividade para a área mais para dentro, que é a área visual secundária. Na área visual secundária, você define quanto de largura, quanto de altura, da profundidade e que cor é, azul, verde, vermelho, etc.
Ou seja, você já está vendo um objeto, é um quadrado azul, um triângulo verde. Só que você não sabe que é um triângulo, nem sabe que é um quadrado. Mas você já está vendo um quadrado vermelho, ou seja lá o que for. Depois dessa área, ela vem um pouco mais para dentro a atividade, é o que nós chamamos área visual interpretativa. O nome já diz. O que essa área faz? Interpreta. Isto é um quadrado. Ele vai, acessa a memória, daqui a atividade se espraia para outras áreas, chamadas regiões associativas, onde você associa aquilo com coisa que você já conhece, aí você interpreta o que está vendo. Estou vendo um quadrado azul. Finalmente você enxergou. Então, para você enxergar, você usa 3 áreas cerebrais. Área visual primária, área visual secundária e área visual interpretativa. Ok? O que isso tem a ver com a mediunidade? Isso aqui é uma pesquisa feita por estudantes da universidade, tá? Analisando isso. Ok. Então, quando você vê, é assim que a imagem se forma. Primeiro primária, depois secundária, depois interpretativa. Agora eles pediram para a pessoa fechar os olhos, apagaram as luzes. Eu quero que você veja um círculo verde. Feche os olhos. Veja um círculo verde. Feche os olhos, veja um círculo verde. Vocês estão vendo um círculo verde? Vocês estão vendo com o quê? Com quem vocês estão vendo? É com o olho? Tem algum círculo verde aqui? Não. Estão vendo com o quê? Com a memória. Então, o cara de olhos fechados, eles começam a focalizar o cérebro. Onde a imagem se forma? Onde começa a atividade, desculpe, onde começa a atividade elétrica cerebral? Na área da memória, hipocampo, essas partes baixas do cérebro. Então começa uma atividade ali, e dali vai para onde? Vai para a área interpretativa. Depois, porque primeiro você vai fazer o quê? Eu estou mostrando, vejam um círculo verde. Essa informação é pelo ouvido, não é? Então, na verdade, estão ouvindo um som, círculo verde. Vocês vão ter que transformar a palavra círculo verde em uma imagem. Então, vai começar onde? Interpretar. Você vai interpretar essa minha palavra com uma imagem. Aí a imagem se forma onde primeiro? Na área secundária. Na área secundária é que, eu falei, círculo. Onde é que está o círculo? Na área interpretativa, né? Aí você procurou, círculo é um troço assim. O troço assim está onde? Na área secundária. Tá? Na área secundária que tem um troço assim. Para você enxergar, aí finalmente aparece aonde? Na área primária, que é onde se forma a imagem. Cor, forma, etc. Então, quando você está imaginando alguma coisa, a imagem se forma primeiro na área secundária, depois na área primária. Quando você está vendo alguma coisa com seus olhos, ela se forma primeiro na primária, depois na secundária. Por isso é que você não confunde quando você está vendo alguma coisa e quando você está imaginando alguma coisa. Você confunde uma coisa que você está vendo com uma coisa que você está imaginando? Por que não? Não é porque você não sabe o que era a área de ser, não sabia até agora. A nitidez da imagem é diferente. Quando você vê, a nitidez é muito maior do que quando você imagina. Porque quando você vê, ela vai direto para a área primária. E quando você imagina, ela atravessa por outros caminhos. Você pode até fazer com que ela fique muito nítida, mas precisa de uma concentração, o quê? Muito grande para conseguir. Logo, ninguém confunde realidade com... Então, quando alguém diz que está vendo alguma coisa que ninguém está vendo, você diz, você está imaginando coisas, está errado. Se você estivesse imaginando coisas, jamais diria que estava vendo coisas. Logo, não é imaginação. Aí eles pegaram uma pessoa saudável, deram para ela
alucinógenos. O que são alucinógenos? São substâncias químicas que induzem a uma alucinação. E começaram a mapear o cara. O que acontecia? Então, ele estava no escuro. Aí começava a dizer que estou vendo uns besouros gigantescos subindo pela parede. Tem algum besouro lá? Não. Mas eles estão vendo o cérebro dele. Onde começou a atividade cerebral? No nervo óptico? Não. Não por quê? Não tem luz. Onde começou a atividade cerebral? Aonde? O cara está tendo uma alucinação. Onde começou? Que área que começou a alucinação, gente? Começou primeiro na imaginação, né? Aqui no lobo frontal ou na memória. Se a alucinação dele é com coisas que ele conhece, a atividade começou na área da memória. Então a imagem está vindo do nervo óptico? Não, está vindo da memória. Da memória ou do lobo frontal. Quando você imagina um negócio que não existe. Tá? Elas vêm de lá. Então a origem da imagem está na imaginação ou na memória. E daí vai para onde? Para onde? Para a área interpretativa, passa sempre. E depois para onde? Para a área primária. Vai para a área primária. Por isso que, em vez de imaginação, você chama de alucinação. Porque na alucinação você tem certeza que está vendo aquilo. Aquilo não é imaginação, é uma visão. Você enxerga tão perfeitamente como se estivesse olhando com seus olhos. Mas a imagem está vindo dos seus olhos? Não, está vindo. Só que a sua pupila, o nervo óptico, funciona como se estivesse vendo. Então a pupila, se for luz, ela contrai, dilata direitinho, como se estivesse vendo uma luz. Por que isso acontece? Porque a imagem está se formando primeiro na área primária. Então a alucinação é uma visão. É igual a uma visão. Então você não é capaz de distinguir entre uma alucinação e uma visão real. Ok? Então a alucinação não é imaginação. Imaginação é uma coisa que você não confunde. Alucinação, você confunde. Não interessa se você é mentalmente saudável ou não. Você pode até duvidar. Gente, não existe gafanhoto gigante. Não existe. Mas você está vendo, está vendo. Uma coisa você não vai poder dizer que não está vendo. Está vendo. Você pode fingir que não, mas que está vendo, está vendo. Tá? E é uma visão tão real quanto o copo d'água que está na minha mão. Isso é o que chamamos de alucinação. Ok? Alguém não entendeu isso? Eu sei que é uma coisa complicada. É que os finalmente vão chegar agora. Por que eu estou dando esse retorno todo? Ok. Então eles descobriram o que era alucinação. Isso eu já sabia há algum tempo. Aí esses estudantes pegaram, então, pacientes esquizofrênicos que tinham delírios, e nesses delírios haviam alucinações visuais e auditivas. E começaram a mapear de onde estavam vindo essas alucinações. E, como isso é um trabalho já feito, estavam repetindo, não era muito importante. Então eles selecionaram vários pacientes e começaram a fazer as experiências. Eles esperavam o quê? Pegavam um paciente esquizofrênico com uma alucinação. O que eles estavam procurando? De onde vinha a alucinação dele, né? De onde vinha? De onde vinha? Dois lugares. Vinha de onde? Da imaginação ou da memória. Então eles estavam fazendo uma estatística. Imaginação, memória, etc. Né? Porque alguns alucinam com filmes que assistiram, outros são imagens que eles inventam. Então, eles foram encontrando isso. De repente, no meio dessa estatística, eles toparam com um fenômeno diferente. Alguns pacientes diagnosticados com esquizofrenia atípica mostraram uma alteração muito esquisita durante o teste. Suspeito, mas você já estava imaginando qual é, né? Primeiro, ele estava alucinando, era óbvio.
Porque tinha uma imagem na área primária. Havia uma imagem na área primária, não havia atividade no nervo óptico, porém, qual era o problema? Não havia atividade elétrica cerebral, nem na memória, nem no frontal. Da onde está vindo a imagem? Tem uma imagem na área primária. Não tem atividade no nervo óptico. E não há atividade no frontal, nem no temporoparietal. Da onde vem a imagem? E começaram a procurar, da onde está vindo? É algum defeito? Um paciente. Aí eles descobriram, onde é que estava vendo, eles não conseguiam enxergar a atividade cerebral. Nenhuma. Ok, foi uma falha técnica. Aí pegaram um outro paciente na mesma situação. Tinha alucinações visuais, e essas alucinações não tinham correspondência nem na memória, nem na imaginação. E não tinha nenhuma atividade cerebral. Da onde está vindo a imagem? Quando eles chegaram no terceiro paciente com a mesma visualização, eles resolveram analisar o que esses pacientes tinham em comum. Tinham em comum o mesmo diagnóstico. Esquizofrenia atípica. O que é uma esquizofrenia atípica? Ela não está dentro dos sintomas clássicos da esquizofrenia. Um deles não tinha uma idade certa para começar, e a evolução deles era muito estranha. Os três nessa situação. Resolveram, então, abrir o exame para outras áreas cerebrais. Lembram que no começo eu falei que eles neutralizaram as áreas chamadas neurovegetativas e ficaram só com as áreas do neocórtex. Para eles estavam achando que era uma atividade o quê? Totalmente cortical, né? Quando eles abriram para as outras áreas, eles descobriram de onde estavam vindo as imagens. Do tálamo, do hipotálamo. Eles não definiram a pineal ainda, que ela é muito pequena. Mas está vindo aonde? Da região do hipotálamo. Ok. Ok nada. O hipotálamo não produz imagens. Não tem imagem no hipotálamo. É uma região que produz hormônios, que produz neurotransmissores. Ela não produz nenhum tipo de imagem. Então não pode ter alucinação vindo de onde? Do hipotálamo. Isto é impossível. Deve ser algum tipo de defeito neurológico que eles têm. Algum tipo de alteração, algum tipo de problema, algum negócio, e eles simplesmente não sabem o que isso significa. Vocês sabem? Vocês sabem o que significa? Bom, de acordo com o que vocês já sabem, qual é o tipo de alucinação que esses pacientes têm? Eles alucinam com gafanhoto gigante? ETs invadindo corpos? Que eles são o Messias prometido? Não, alucinam com o quê? Eles veem gente morta. Não é? Eles veem gente morta. As alucinações deles estão todas relacionadas a gente morta. E estou falando para os cientistas, né? Isso eles têm em comum. Então vocês sabem, de onde estão vindo as imagens que eles têm na cabeça? Estão vindo de onde? Eles não sabem, vocês sabem. Vem de onde? De onde vêm as imagens que eles estão vendo? Vem do mundo espiritual. Eles não são malucos, nem esquizofrênicos, nem estão alucinando. Eles estão o quê? Eles estão vendo espíritos. A glândula pineal é um receptor sensível. A presença dos espíritos dispara o processo. No processo é uma visão, não é uma alucinação, não é uma imaginação, não é uma lembrança, é uma visão autêntica. Você tem uma imagem vindo de um receptor e se formando exatamente como deveria se formar. Só que como nenhum outro está vendo, eles interpretam isso como, até essa experiência, como alucinação. Quando isso se aprofundar, não dou 10 anos para isso acontecer,
que eles vão começar a identificar? Os chamados fenômenos mediúnicos. Por mais que queira negar, numa hora esses fenômenos vão se juntar. E eles vão ter semelhanças. Vão ter sintomas típicos. E quando eles pegaram uma pessoa que não é louca, que é só um médium, vão ver que é o mesmo processo, eles vão chegar à conclusão que esses pacientes chamados esquizofrênicos atípicos nada mais são que obsidiados. Porque nós estamos falando de quê? Pacientes internados, né? Só que a origem da alucinação deles não está na doença. Está onde? No processo mediúnico. Então, uma experiência que foi publicada assim, aleatoriamente. Porém, o que é que essa experiência está mostrando claramente? Que esse modelo hipotético mediúnico apresentado pelo Dr. Jorge Andréa nada mais é que a mais pura verdade científica. Não é um modelo hipotético. É assim que funciona. Então eu estou afirmando assim com a cara de pau. É exatamente assim que a mediunidade funciona. Nós já temos uma pesquisa para fundamentar essa arrumação aqui. Quando isso vulgar, a gente tiver acesso, então, a exatamente o material e tudo mais, a gente vai poder precisar ainda mais a maneira com que isso é feito. Imagina se a gente tivesse esse aparelho aqui. Já pensou a gente com esse aparelho? Para analisar uma pessoa durante uma psicografia? Uma pessoa durante a evidência, etc. Ok? Ou seja, não está muito longe a gente ter um pequeno aparelho para verificar o quê? A autenticidade ou não do fenômeno mediúnico. Aí vai acabar o problema, né? Ou não, vai começar outro, não se sabe. Porém, é uma coisa o quê? Objetiva. Isso não é fantasia, isso não é viagem, isso não é teologia, nem imaginação. Isso é autêntico. A mediunidade é um fenômeno fisiológico, com uma série de características físicas. Outra coisa, conhecendo essas características físicas, a origem deles, nós estamos a um passo de controlar o quê? O que interessa para a gente saber essas coisas aqui? É só curiosidade? Não. Que é a partir daí que nós aprendemos a controlar os sintomas, os efeitos. Sabendo a causa, sabendo a origem, fica mais fácil controlar os efeitos, os sintomas, os prejuízos, as perturbações, ou controlar o processo mediúnico. Por isso o estudo é importante? Conhecer é importante? É o primeiro passo para você o quê? Em vez de ser controlado pelos seus impulsos, passará a controlar os seus impulsos. Então, gente, essa pesquisa é muito importante para nós espíritas. Muito importante. Ele é um dos primeiros marcos que autenticam o fenômeno mediúnico. Por enquanto, eles não sabem o que significa, mas nós já sabemos o que significa. Eles não sabem interpretar o que eles acharam, mas nós sabemos interpretar. Isso foi feito agora. Quer dizer, é o primeiro passo para se descobrir o quê? A realidade do espírito. E vindo por onde? Não é pela religião. Vindo de onde? Dos laboratórios de ciências. Então, quer dizer, para os seus filhos, para as pessoas que estão chegando, estão se aproximando agora, essa informação é muito importante. Os espíritas devem ter. Por quê? Porque elas dão fundamentação científica às suas convicções religiosas. Porque, afinal, o que é o espiritismo mesmo? É uma filosofia de bases científicas e consequências ético-morais. Onde se firmam as bases do seu comportamento? Na realidade do espírito. Se você não tem certeza se existe espírito, se você não tem certeza se existe vida após a morte, como é que você espera tomar uma decisão tão difícil como fazer ou não fazer um aborto? Beber ou deixar de beber? Separar-se ou não? Roubar ou não? Sonegar ou não? Mentir ou não? Ah, mas o que é uma mentirinha? Não é nada, né? Não é nada agora. Mas uma mentira, mais outra, cria o quê?
uma vida de profunda insatisfação. Poxa, mas se eu não fizer isso, eu não arrumo namorado. Não, se eu não fizer isso, eu não ganho dinheiro. Não, se eu não fizer isso, eu não cresço no negócio. Não, se eu não fizer isso. Isso atende bem quem acha que só vive uma vez. Mas quem acha que vive para sempre, que volta e que tem outras vidas, faz a maior diferença. Agora, para você se comportar como se houvesse vida após a morte, você precisa primeiro o quê? Ter certeza, né? Se você não tem certeza, nas coisas pequenas você até cede, mas nas coisas grandes fica difícil. Então, as convicções profundas que deveriam nortear o nosso comportamento têm que surgir de onde? Fé inabalável é aquela capaz de enfrentar a razão frente a frente em todas as épocas da humanidade. Ok? Muita paz.